Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esta live. Hoje eu trago um convidado ilustre, um velho amigo de batalha, de companheiro, conheço ele desde 2017, meu amigo aqui doutorando, Alex Mendes. Esse cara, quando ele entrou em contato comigo no WhatsApp lá em 2017, não, foi 2017 que ele entrou em contato comigo. E eu falei, mano, eu não boto fé, não tô botando muita fé no neguinho, não. Aí eu pergunto, ô Mendes, qual que é a sua formação? Ah, eu sou mestrando na PUC. O quê? Mestrando na PUC? Peraí. Aí desde então a gente tem se tornado amigos, a gente se tornou amigos, ele já me enviou livros, é um cara com conhecimento profundo. Aí alguns anos depois, conversando com outro, ele falou, não, o Alex Mendes é a maior autoridade em Padre Vieira que a gente tem no Brasil. E assim, são poucos que entram em campo para vencer nessa área. São poucos que entendem de Padre Vieira. Então eu vou deixar o Alex Mendes se apresentar, os artigos que ele publicou, a tese de mestrado, a tese de doutorado, se ele puder compartilhar, como é estudar na PUC. O nosso amigo Mendes também, o Alex, você é pastor, né? Você é pastor, Sou, não é? sou Então, sim. me conta a sua história, Leque. Me conta a sua história. Conta que estamos aqui para te ouvir, beleza? Beleza, Adolfo. Primeiro, é uma satisfação imensa, muito grande estar aqui com o Adolfo, meu amigo, meu irmão, colega de muito tempo, né, de estudos, de aprendizado. Eu quero agradecer muito ao Adolfo pelo convite. Quero dizer que meu nome é Alex Mendes, eu sou professor de língua portuguesa, literatura, também sou teólogo. Eu fiz licenciatura. Primeiro eu fiz o bacharel em teologia, depois eu fiz licenciatura em letras, depois fiz uma pós em gramática, aí fiz filosofia, fiz um curso de direitos humanos, aí fiz o mestrado em teologia na PUC de São Paulo, do qual eu fiz esse livro aqui, ó. Eu pesquiso Antônio Vieira. Vieira é um sonho de adolescência, né? Na minha adolescência, minha professora me apresentou Vieira, Júlio Verne, e também o Vieira. Aí, desde então, eu comecei a pesquisar ele. E no mestrado eu Mostra o pesquiso. livrão pra nós, mostra o livrão assim, dá um tempinho pro Aqui, ó, pessoal ver. Ó, tá vendo? da hora, é isso aí. Tá Beleza, novinho Mendes. esse livro, ó. Tá novinho o livro. Eu vou mandar para o Adolfo isso aqui, ó. E também eu acabei de fazer esse aqui, ó, publicar isso aqui junto com colegas meus da Metodista da PUC de São Paulo. Eu sou membro de pesquisa da Sociedade Paul Tillich do Brasil, que é da Metodista, e também do Grupo LERT, que é um grupo de pesquisa em literatura, religião e teologia da PUC de São Paulo. E nós publicamos esse livro aqui. Ó. Nesse livro aqui eu publiquei um artigo nesse livro, chamado A Hermenêutica do Quinto Império, tá? Esse livro do Padre Vieira. Também tive a oportunidade, Adolfo, e meus amigos aí, de escrever outros livros, né, também sobre bullying, e também escrevi vários artigos acadêmicos sobre Vieira. Se você der um Google aí, você vai achar alguns artigos meus sobre Vieira, sobre estética, sobre direitos humanos em Vieira, sobre escravatura. Tá para sair agora pela PUC de São Paulo. Eu fiz uma palestra na PUC esse ano, e tá para sair essa palestra. A gente fez um artigo de mais ou menos umas 15 páginas, e tá para sair esse artigo aí, sobre escravatura no Sermões de Vieira. E também, Adolfo, eu tenho algumas obras de Vieira também, livros que eu comprei. Esse aqui, ó. Esse aqui é uma obra de Vieira também. São 30 obras, tá? 30 obras. São 30 livros desse aqui. Quer ver, ó? Tem 30. todos? Eu tenho quase todos. São 30, tá vendo? É uma obra. É uma obra. Essa obra, Adolfo, ela começou a ser desenvolvida em 2013 pela Universidade de Lisboa e também pela Universidade aqui de São Paulo, por 51 especialistas na área, teólogos, filósofos, professores de língua portuguesa, de filosofia, de história. Então, tanto brasileiros como portugueses, eles fizeram essa obra todinha de Vieira, publicaram a obra completa de Vieira, sob a coordenação do José Eduardo Franco
e do Pedro Calafate. Então, essa obra de Vieira aqui, ó, toda essa obra de Vieira, ao todo são 15 mil páginas, 30 volumes e 4 tomos. Está dividido em 4 tomos, tá? Esse livro aqui, Vieira. A minha tese de doutorado, o tema é a literatura, a poética e a estética, uma análise epistemológica libertadora no pensamento do padre Antônio Vieira. Esse é o tema da minha pesquisa de doutorado. Tá bom, Adolfo? Perfeito. Então, você já publicou alguns livros, já tem algumas coisas. Mas, não sei se ficou claro. Por que Vieira? Por que não Camões? Por que não João Ferreira de Almeida? Por que Vieira? Quem foi Padre Antônio Vieira para nós? Conta para mim que eu quero saber, cara. Excelente pergunta, excelente pergunta. Quem foi Vieira, né? Quem foi Vieira, né, Adolfo? Então, qual a relevância das suas obras? Qual a dimensão literária do seu pensamento? Quer dizer, Isso. será que Vieira faz sentido hoje, né, Adolfo? Então, é importante lembrar, aí para os nossos amigos também, né, lá para o grupo Regregode também, que vai assistir a gente também, que o padre Antônio Vieira, sem exagero nenhum, Adolfo, ele é o maior orador de toda a história da literatura brasileira. Não só na arte de escrever, como também na arte de interpretar. Então, Vieira, Adolfo, é um autor de palavras fortes, tá? De ideias ousadas e um dos maiores divulgadores da língua portuguesa. Por isso é importante estudar Vieira. Vieira e Camões, eles são divulgadores, eles vão consolidar a língua portuguesa. Então, por isso é importante, né, estudar Vieira. Muito importante. Entendi. Então o Vieira, ele é tipo assim, o Camões foi o cara que estruturou a língua portuguesa na sua obra, mas o Vieira foi o que difundiu, né? Exatamente. O Vieira, ele é responsável pela divulgação da língua portuguesa, né? O Vieira, para quem não sabe, o Vieira, ele era um poliglota, falava várias línguas. Vieira, a segunda língua dele de Vieira era o latim. Vieira, ele falava seis dialetos indígenas. Então, a gente vai falar aqui sobre Vieira. Vamos aprofundar, Adolfo. Eu vou deixar para você, porque assim, como ele é uma figura, assim, vou ser sincero, na faculdade quase não apareceu Vieira. Entendeu? É verdade. Quase não foi mencionado Vieira. Então é um autor que eu não conheço muito. Mas você mencionando, me permita dar uma pegada de história, o português nem sempre foi falado igual a gente fala aqui, né? Quando os portugueses... Portugal era um ovo. Portugal é assim, é uma tripinha. Hoje tem 10 milhões de habitantes. É menos que a cidade de São Paulo. Metade de Portugal não é plantável. Então, Portugal sempre teve deficiência de pessoas. Se tinha deficiência de pessoas, eram poucas pessoas que falavam português. Só que com o crescimento do Império, né, o português passou a ser divulgado, mas se misturar com outros dialetos, com outros, né? Chegou no Brasil, no que vai se tornar o Brasil posteriormente, você tinha 4 mil línguas diferentes aqui, né? Hoje sobreviventes são umas 500 dialetos sobreviventes, mas devia ter muito mais dialetos, principalmente o Tupi e o Guarani. Então, assim, o Vieira, ele vem ser o evangelizador da língua portuguesa aqui em terras brasílicas, seria isso? É verdade, é verdade. Adolfo, eu gosto muito do Padre Vieira, né, por esse apego à literatura, né, que ele tem, né, pelo amor à língua, né, que ele tem, né, as palavras. Vieira, Adolfo, segundo, por exemplo, o seu antigo biógrafo de Vieira, eu tive a oportunidade de pesquisar várias obras de Vieira, de conhecer no Brasil e no mundo alguns especialistas em Vieira. Então, por exemplo, de acordo com o seu biógrafo, o mais antigo, André de Barros, em seu livro Vida do Apóstolo Padre Antônio Vieira, Vieira nasceu em Lisboa, em Portugal, no dia 6 de fevereiro de 1608. Ele é batizado no dia 15 do mesmo mês e ele morre, Adolfo, no dia 18 de junho
de 1697, em Salvador, na Bahia. Ó. Ele morre na Bahia, em Salvador. Ele morre com quase 90 anos de idade. Ele tinha, na época, 89 anos de idade. E segundo esse mesmo biógrafo, os seus pais se chamavam Cristóvão Vieira Ravasso e a mãe Dona Maria Azevedo, de Azevedo, que eram um tipo de fidalgos de nobre linhagem. Vieira, ele é o filho primogênito de 4 irmãos. Ele é o mais velho. Ele tem 4 irmãos, ele é o mais velho. Vieira, agora um detalhe aqui interessante, né, desse biógrafo de Vieira. Segundo André de Barros, Vieira era alto, magro, cabelos brancos, na sua idade já, né, avançada, barba comprida, voz possante e gestos teatrais. Então, isso é um tipo, né, de orador barroco, né? Ele fala que Vieira tem gestos teatrais. A oratória de Vieira era impecável. Da hora. Cara, e assim, ó, surgiu uma pergunta aqui, ó. Quando obras completas, quando gerou seu interesse por Vieira? Ele já falou, né? Na época de escola que a professora apresentou, né? Sim. Aí a minha professora Adolfo, na minha adolescência, ela me apresentou 3 autores. O Júlio Verne. Eu tenho toda a obra do Júlio Verne. Júlio Verne é, né, A Volta ao Mundo em 80 Dias, né? A Ilha Misteriosa, por exemplo. Tem as obras do Sítio Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, exatamente. E Vieira. Vieira, quando eu li Vieira, você vê, eu era adolescente, né? E Vieira é uma linguagem, é uma leitura um pouco difícil, né? Porque Vieira usa muito latinismo, né? Muito latim as suas palavras, né? Vieira. Mas quando eu li, por exemplo, a 60ª, por exemplo, de Vieira, eu fiquei encantado com aquela obra de Vieira. Então, desde então, o meu interesse por Vieira só aumentou. Aí, na faculdade, quando eu fiz letras... Desculpa aí, gente, eu tô ruim da garganta. Todo mundo tá ruim, fica tranquilo, cara. Aqui também mesmo, tá mesmo. Aí, quando eu fiz letras, aí a minha curiosidade aumentou mais ainda. Aí foi quando eu fui estudar o mestrado e o doutorado em Vieira. Mas Vieira é fascinante, muito, muito bom mesmo. Vieira é fascinante. Então... Não, eu ia falar, mas eu vi que você ia continuar, então deixa o Mendes falar. Então, beleza. Então, ó, Vieira, Adolfo, ele foi um homem eclético, tá? Ele encarna, durante a sua vida, vários personagens, das mais variações ou importantes funções. Por exemplo, Vieira, ele foi pregador, escritor, missionário, professor, diplomata, filósofo e conselheiro real do Dom João IV. É daí, Adolfo, que vem, por exemplo, aquela expressão que o Vieira usa, sebastianismo, que é um tipo de messianismo, né? É a partir do Dom João IV que ele pega essa expressão aí e utiliza ela, né, nos seus sermões. Por exemplo, quando ele vai escrever, por exemplo, essa obra aqui, ó, essa obra do Vieira aqui, ó, História do Futuro, uma das teses do Vieira é isso aí, é o sebastianismo. Ele vai falar do reino de Cristo na Terra, e uma das teses dele é essa, o sebastianismo, né? A volta do Dom João IV para dominar o mundo com a língua portuguesa, né? Aquele mito do sebastianismo. Que foi, se eu não me engano, o Portugal só deixou de ser uma potência porque se tornou extremamente católico com esse tal do sebastianismo. Essa seita sebastiana cresceu bastante, tornou a política de Portugal muito engessada, e com isso eles foram perdendo território e espaço para a Inglaterra, né? Para a França, para a Inglaterra. Por exemplo, o pessoal não sabe, mas Japão, Filipinas, Índia, já foi tudo território de Portugal. É verdade. Foi tudo território de Portugal. Hoje, a Índia se fala inglês, não se fala português na Índia lá. É ensinado inglês. Por quê? Porque os ingleses dominaram.
vários países, a África do Sul, por exemplo, foi território português, não é mais, né? Então, assim, por causa do quê? Eles se mantiveram presos a essa crença católica e eles não evoluíram para a fase capitalista. Então, enquanto que a Inglaterra, a Holanda, eles deixaram a época medieval lá em 1500 e começaram a partir para uma mentalidade mais mercantilista, uma mentalidade mais capitalista. Portugal se prendeu à Idade Média, se prendeu àquele sistema de, qual que é? O sistema medieval, né? E isso atrasou, perdeu dinheiro, perdeu território, perdeu influência e deu no que deu. E, inclusive tem um teólogo, não é um teólogo, um sociólogo português que ele fala sobre isso. Foi o sebastianismo que destruiu tudo. E foi o Vieira que divulgou isso, que louco, velho. O que acontece, olha que interessante, né? O sebastianismo, ele é uma crença messiânica no retorno do rei de Portugal, Dom Sebastião I. Esse Dom Sebastião I, ele vai desaparecer na Batalha de Alcácer Quibir, em 4 de agosto de 1578, no norte de Marrocos, perto da cidade de Alcácer Quibir, né? Então, por isso, ele vai fazer essa batalha lá com o povo árabe, né? O povo lá sultão, e ele desaparece, né? Então, as forças portuguesas lideradas por Dom Sebastião contra o exército de Sudão, né? Do sultão Sadiano, do rei de Maomé, ele desaparece lá. Então, essa crença surgiu em Portugal, né? Alimentando as profecias, por exemplo, né? Pela ausência de um herdeiro, essa profecia ela se espalha lá em Portugal, uma espécie de messianismo, né? O sebastianismo. O Dom Sebastião iria voltar. Então, e essa crença, ela se espalha, chega no Brasil, você atravessa o oceano, vem para o Brasil, especialmente no Nordeste. Então, ela ganha contornos, né? Contornos de um movimento que aguardava um salvador para a nação. E é bom lembrar, Adolfo, que, por exemplo, o sapateiro Bandarra, que era um sapateiro lá de Portugal, que proferia trovas, profecias, ele proferiu profecias que alimentavam a crença no retorno do Dom Sebastião para restaurar a glória de Portugal. Então, isso era sebastianismo, né? Era o retorno do Dom Sebastião para restaurar a glória de Portugal. Então, o que acontece? O Vieira pega essa crença, só que ele, em vez de falar Vieira, então Adolfo Vieira pega essa crença aí, né? Essa crença messiânica do retorno de Dom Sebastião I para restaurar a glória de Portugal. Vieira pega essa crença do Bandarra e ele faz o quê? Ele vai falar do retorno não do Dom Sebastião, mas do retorno do Dom João IV, I, Dom João IV, né, que era muito amigo dele. Inclusive, ó, nesse livro aqui, eu vou comentar, nesse artigo aqui eu vou comentar. Vieira, ele ao falar, por exemplo, do Quinto Império, Vieira vai estabelecer 4 pontos hermenêuticos para, por exemplo, afirmar a vinda desse reino. Caramba! Desse reino. Olha o que ele vai falar, ó, as Sagradas Escrituras, especialmente os livros de Daniel e Zacarias, é o primeiro ponto de Vieira. Segundo, as profecias ou trovas anunciadas pelo sapateiro Bandarra. Quarto ponto, né? As palavras do Cristo ao rei Dom Afonso Henriques, né, conhecido como o Milagre de Eurix. Interessante isso aqui, bem interessante, tem a ver com a literatura portuguesa. E também, por exemplo, Vieira, ele acredita muito na restauração de Portugal. Então, são pontos hermenêuticos que Vieira aderiu para falar da restauração e a glória de Portugal. Vieira, ele acredita muito na glória de Portugal. O nacionalismo ele é comum a todos, né? Não sei se você já viu, o Alex, mas tem gente que, por exemplo, o Henrique Cristo, que é o que se diz Jesus brasileiro. Se você pegar, por exemplo, existe uma seita na China
Porque eles acreditam que uma mulher é uma profetisa e ela diz que ela é ela é Cristo, o relâmpago do Oriente, né? Então, assim, é muito comum nos grupos as pessoas nacionalizarem Jesus pro lado delas, né? Ah, eu sou o Jesus. Opa, Verdade, essa nação aqui é abençoada por Deus, né? verdade Então, mesmo. existe muito disso. O nacionalismo ele é comum, ele é natural. Você pega aí, você pega na Inglaterra, por exemplo. Na Inglaterra você tem a tradução King James, né? Tem cara que afirma que se a King James era suficiente para ele, para Paulo, quem sou eu para discordar, né? Como se existisse inglês na época de Paulo, né? Se Paulo não tivesse escrito em grego, né? Verdade, verdade. Então, existe muito isso do nacionalismo. Opa, eu nasci no Brasil, eu amo o Brasil, então eu sou um profeta e Deus enviou o Brasil para ser uma bênção. Então, esses messianismos são comuns. Guerra de Canudos, para quem não sabe. Antônio Certeza. Conselheiro. O cara, ele pregava um reino vindouro, né? Não, ele pregava um reino messiânico, a Verdade. volta da monarquia, né? Exatamente. Então, não é Ele é muito estranho. nacionalista, né, Adolfo? É verdade mesmo. Não, eu tô comentando, o Alex, porque assim, às vezes o cara pode pensar, nossa, mas o Padre Vieira era um louco. Não, não é que ele era um louco, é algo comum na nossa história. Era comum, é Né? verdade. Verdade. Acho que Vieira tem. é muito nacionalista mesmo. Exato, Acertou em cima. exato. Então, a gente pega, por exemplo, tem russos, tem acho que umas 18 pessoas que falam que são Jesus lá na Rússia. Tá vendo? Então, Então, esse messianismo é muito comum, né, Adolfo? Adolfo, ó, de acordo com, por exemplo, de acordo com. Eu vou citar aqui autores, tá? Que eu li bastante autores, tá? Tá bom, Adolfo? pode, mete Assim, bronca. como referencial teórico, eu vou ficar citando aqui autores que eu já li. Então, assim, por exemplo, ó, de acordo com o José Verdasca, que é um outro autor, né, um outro biógrafo de Vieira, ele vai dizer o seguinte, que Vieira escreveu cerca de 220 sermões, mais de 650 cartas, muitos discursos apologéticos, gratulatórios, panegíricos, além de exortações, exórdios, prédicas, homilias e orações fúnebres. Olha só, não se esquecendo da sua defesa no processo que lhe foi movido pela Inquisição, e principalmente uma relativamente curta peroração, mais encantadora obra de Vieira. Então, por exemplo, ó, Vieira tem essa obra aqui, ó, essa obra aqui que ele está se referindo aqui, ó, essa obra aqui, ó, chamada de Autos do Processo de Vieira na Inquisição. É uma obra fantástica, tá, gente? É, sem dúvida alguma, uma obra fantástica, tá? Você precisa ler esse livro aqui, é muito importante mesmo, muito bom. Indo um pouco mais adiante, as obras de Vieira, elas estão divididas em sermões, cartas, profecias, política, poesia e teatro. Tá? Para quem não sabe, Vieira, ele é um autor assim muito multicultural, tá? Ele é alguém, Adolfo, que está além do seu tempo. Então, Vieira é um cara assim que está além do seu tempo, né? Então, por exemplo, o Fernando Pessoa, ele vai chamar Vieira de imperador da língua portuguesa. O Vieira Caramba. é, ele é chamado pelo Fernando Pessoa de imperador da língua portuguesa. Adolfo, os índios vão chamar Vieira de Pai-Açu, ou Pai Grande, né? E como eu te falei, Vieira falava seis dialetos indígenas, ele falava. Então, muito inteligente. Por exemplo, ó, o Fidelino de Figueiredo vai dizer o seguinte, abre aspas, Vieira é um modelo de expressão de relevo energético e de eloquência. Olha que interessante. Vieira, então, ele é considerado pelos estudiosos como o gigante da oratória sacra, tá? O gigante da oratória sacra. Então, é alguém, Adolfo, muito importante para a nossa língua, para a literatura. As obras de Vieira é algo muito importante mesmo. Então, assim,
Como Camões, né? Camões foi o grande artista da palavra escrita, que com a sua obra proporcionou a moderna língua portuguesa, a arte final que a superou, né, na beleza, na estética, na sua poética, ele vai adicionar uma linguagem vibrante e arrebatadora, e uma riqueza descritiva clara, objetiva e profunda, né, na sua obra chamada de Os Lusíadas, que é, Adolfo, uma obra que é um marco na história da poesia épica mundial. E a sua obra referencia ou referência da língua dita de Camões, né? Não é, não é menos certo que um século depois, aos sermões do padre Antônio Vieira se deveu não apenas a consagração definitiva do idioma luso, como ainda e principalmente a consolidação da nobre fala dos mais de 260 milhões de seres humanos nos 5 continentes, língua que se aproxima dos 600 mil vocábulos. Então, a língua portuguesa se deve a Camões e a Antônio Vieira. Antônio Vieira. Agora, olha, Adolfo, que me perdoe o espanto, porque, como eu falei, não foi mencionado Vieira na faculdade que eu fiz de letras, que eu fiz um R2 e tal. Assim, Camões, eu me lembro de ter ouvido ele nas aulas de língua portuguesa. Cara, mas Padre Vieira eu nunca ouvi falar. Então, infelizmente, Adolfo, ele é pouco falado, né, nas faculdades. Ou quando fala, assim, fala muito breve mesmo. Muito raso, muito ralo. Muito raso mesmo, é verdade. Aí você vê, é alguém que não definiu a língua portuguesa. Não, né? Pelo que você está falando, assim, não era para ninguém sair do 8º ano, por exemplo, do 9º ano hoje, sem ter lido Vieira e Camões. É verdade. Acho que, pelo que você está falando. Não, pelo que você está falando, assim, deveria ser obrigatório, leitura obrigatória. Verdade. Notícia boa. Tem, numa das escolas que eu dou aula, tem a coleção completa do Antônio Vieira, acho que uns 20 volumes. Tem. Então, Vieira não está tão esquecido assim. Só que, por exemplo, isso lá em 2009 na minha escola, nas escolas que eu estudei até no 3º colegial, nunca houve a menção em língua portuguesa do padre Antônio Vieira. Nunca. Exatamente. Adolfo, olha como, por exemplo, o chamado Dom Francisco Alexandre Lobo, bispo de Viseu, ele vai se referir às obras de Vieira, ou a própria Vieira. Olha o que ele vai falar. Abre aspas. Se o uso da nossa língua se perder, e com ele, por acaso, acabarem todos os nossos escritos, que não os Lusíadas e as obras de Vieira, o português, quer no estilo da prosa, quer no poético, ainda viverá na sua perfeita índole nativa e na sua riquíssima cópia e louçania, fecha aspas. Então, olha como, né, o bispo Alexandre vai se referir às obras de Vieira e Camões, como elas definem a língua portuguesa. Então, é bom lembrar, Adolfo, também, aqui, né, para os nossos internautas, quem está aqui ouvindo a gente, que Vieira ele é um pregador barroco, né? Ele viveu todo o período do barroco, século XVII. Então, por isso, Adolfo, que os aspectos e estilos barroquistas estão presentes em seus sermões, tá? Em especial, o estilo literário conceptista, que é esse jogo de palavras, mas também, em alguns sermões, você vai ver também aquele estilo ocultista, né? O ocultista, né? Que é um jogo também, um jogo de ideias, também um jogo de palavras também. Então, Vieira usa muito isso, né? Vieira vai usar muito isso aí. Então, por exemplo, segundo o autor chamado Afonso Ávila, ele descreveu o seguinte, ó, o sermonista desempenhava seu papel como de um ator único, solo, assumindo-lhe todas as poses, gesticulações e nuances de voz. Lembra-se, a propósito, segundo esse autor, que no latim
Púlpitum significa também tablado de teatro. Então, ó, em sua estrutura retórica, o sermão comportava mais de um sentido de leitura ou compreensão. Então, por isso, ou podia ser entendido em diferentes planos, né? Por exemplo, o alegórico, o moral e o anagógico, isso é, o plano de sentido místico tomado das escrituras. Não prevalecia assim apenas uma leitura ou compreensão literal do texto, né? Essa diversificação de planos e sentidos é o que levou Humberto Eco, né, um autor de literatura brasileira, portuguesa, a apontar no sermão, tal como praticavam os pregadores seiscentistas. Os seiscentistas, né, é a expressão para o barroquismo, né, para os barrocos. Exemplo que se poderia chamar uma espécie de obra aberta. Então, olha que interessante aqui, Adolfo, que profundo, né? A linguagem do sermão se desenvolvia, por sua vez, em dois níveis ou estratos estilísticos. Isso o sermão, por exemplo, de Vieira, ou o sermão dos barroquistas, dos seiscentistas. Então, esses sermões aí se desenvolvia em dois níveis ou estratos estilísticos. Primeiro, o sermão simplex, ou discurso simples, direto, e o sermão artifex, que é chamado também do sermão ou discurso artístico indireto. O primeiro obedecia ao ordo naturalis do pensamento, isso é, era construído através de uma sintaxe direta, sem maiores artifícios frásicos ou vocabulares. O segundo obedecia ao ordo artificialis, isto é, era construído através do recurso de figuras de retóricas ou de gramática, fazendo salientar o aspecto de ornamento de linguagem. Por que é importante, Adolfo, entender isso aqui? Porque Vieira vai se ater a isso aqui. Então, assim, ó, se você for ler, por exemplo, Pablo de Vieira, você vai saber o que eu estou falando. Então, Vieira, ele é um pregador barroco. E ele vai usar esses estilos de sermões, de sermão nos seus textos. Entendeu? Então, assim, Adolfo, ó, os sermonistas barrocos, do mesmo modo que o escritor, poeta ou artistas plásticos da época, tinham no processo ornamental das formas ou dos elementos definidores do estilo. Por exemplo, o Antônio Saraiva, no seu livro chamado O Discurso Engenhoso, destaca as 4 fontes do discurso engenhoso nos sermões do Padre Antônio Vieira. Então, olha só, esse autor, Adolfo, ele vai enfatizar o seguinte, que nas obras de Vieira você encontra 4 aspectos principais. Primeiro, as palavras, as imagens, né, ou a estética, as proporções e o texto. Então, toda a obra de Vieira você vai ver, Adolfo, Vieira dando ênfase a esses 4 aspectos estilísticos. As palavras, as imagens, as proporções e o texto. Então, isso é muito interessante, Vieira. Então, são dicas, né, para quem quiser ler Vieira depois, você vai ver isso aí. Repete para nós as 4 dicas aí, quais? Então, nós temos 4 fontes no discurso de Vieira. Primeiro, no sermão de Vieira. Primeiro, as palavras. Segundo, as imagens, né, ou a estética. Terceiro, as proporções. E quarto, o texto. Olha só, por exemplo, olha só, as palavras. Vieira, ele é um autor que vai valorizar muito as palavras. Vieira, ele é um filólogo, tá, Adolfo? Vieira, ele também é um filólogo, ele é um gramático, ele vai valorizar muito as palavras. Por exemplo, todo leitor de Vieira, ele admira o brilho, né, a perspicácia da escolha, a atenção que ele sabe dar às palavras. Há em Vieira uma preocupação com as palavras, não há nele palavras tônicas, tá? Ou indiferentes. Cada uma parece ocupar o lugar que lhe é próprio, tá? Como em estado de alerta.
E é o que constitui o famoso sermão do Espírito Santo. Por exemplo, Vieira tem vários sermões, né? E um desses sermões é chamado o Sermão do Espírito Santo, que é um exemplo aqui, ó, que foi pregado na cidade de São Luís do Maranhão, na igreja da Companhia de Jesus. O Padre Vieira, ele é um jesuíta, né? Ele é um jesuíta. Já ia perguntar isso, mas normalmente é jesuíta nesse período. E na ocasião em que ele partia do Rio do Amazonas, em 1657, então ele vai publicar ou pregar esse sermão, chamado Sermão do Espírito Santo. Olha que interessante. No capítulo 6 desse sermão, Vieira dirige uma crítica ao corpo, ou seja, eclesiástico da época, né? Que ele chamava de propriedade ou indústria. É a linguagem que ele dá isso aí. Mas, na verdade, Vieira vai emitir uma crítica aos seus compatriotas religiosos, ou ao corpo eclesiástico. Ele fala sobre a eficácia do Espírito Santo na exposição do sermão. Olha o que ele vai falar, o que Vieira diz. Ele diz, abre aspas, arranca o estatuário, uma pedra dessas montanhas, tosca, bruta, dura, e começa a fornar um homem, primeiro membro a membro, e depois feição por feição, até a mais miúda, ondeia-lhe os cabelos, alisa-lhe a testa, rasga-lhe os olhos, afina-lhe o nariz, abre-lhe a boca, avulsa-lhe as faces, torneia-lhe o pescoço, estende-lhe os braços, espalma-lhe as mãos, divide-lhe os dedos, lança-lhe os vestidos, né? Aqui despreza, ali arruga, acolá recama, e fica um homem perfeito, e talvez um santo que se pode pôr no altar. Então, olha só, com essas palavras, Vieira está fazendo uma crítica, né, ao corpo eclesiástico da época. Porque na época de Vieira, para quem não sabe o contexto, né, havia uma crise, né, dos religiosos, né, em catequizar as pessoas. Né? Então, Vieira faz isso aí. Aí, olha que interessante, né? Nesse curto trecho de 7 linhas, encontramos pelo menos 14 verbos diferentes para designar os movimentos que o escultor executa com as mãos e o cinzel. É o que ele está falando. Então, nesse sermão aqui, Vieira, ele vai enfatizar uma figura, né, que é a figura do escultor, de alguém que está escultando, com as mãos e o cinzel. Nenhum deles repetido, nem substituível. Cada um parece ocupar justamente o lugar que lhe convém e possui uma presença marcante. Aí temos, sem dúvida, o produto do poderoso temperamento artístico, tanto quanto a expressão do saber de alguém muito atento ao sentido e o valor das palavras, o conhecimento de um lexicólogo. Vieira é um gramático. E, de fato, muitas vezes verificamos que o nosso pregador se detém para explicar uma palavra, analisar-lhe a energia ou corrigir-lhe a imprecisão. Então, esse é o primeiro ponto de Vieira. Vieira faz isso aí com as palavras, sabe? Ele é alguém que valoriza as palavras. Para ele, as palavras têm valor artístico, né? Para ele, a palavra tem valor... ele é um lexicólogo, então ele vai muito valorizar as palavras. Um outro ponto importante, Adolfo, e aqui dos nossos internautas, é que é a palavra quanto ao seu significante. Isso é, análise da forma ou material do seu aspecto, ou matéria do seu aspecto, né? Acontece que muitas vezes Vieira, no decorrer das suas pesquisas lexicólogas, Vieira é um gramático, ele vai fazer essas pesquisas aí, ele se detém nas propriedades visíveis e audíveis de uma palavra. Por exemplo, a palavra latina num. Vieira, como eu falei para você aqui, Vieira, ele escreve muito em latim. E Vieira, a segunda língua de Vieira era o latim. Depois que ele é preso e é solto, né, pela Inquisição, ele foi preso pela Inquisição, Vieira. Um padre jesuíta preso na Inquisição. Os bichos são burros mesmo, hein, cara? Não, ele foi preso. O pessoal da Inquisição são preso. burros. Verdade.
Vieira fica quase 3 anos preso. Vieira é acusado de heresia e de ser defensor de judeus. Judaísmo. Ele é acusado de heresia e de judaísmo. Por isso ele é preso. Por isso. Então, Vieira, depois que ele é preso, Vieira começa a escrever só em latim. Só em latim. Antes de ser preso, Vieira escrevia uma palavrinha, outra linha em latim. Mas depois que ele é preso, ele vai começar a escrever as suas obras só em latim. Até hoje, Adolfo, as obras de Vieira, que essas aqui que eu falei para vocês, por exemplo, nem todas foram traduzidas. Nós temos, por exemplo, nós temos lá na Torre do Tombo, em Portugal, alguns escritos de Vieira. Então, assim, anotações de Vieira que não foi traduzida ainda. Então, lá na Torre do Tombo, em Portugal, ainda tem obras de Vieira que não foram traduzidas, mas a maioria foi traduzida para a língua portuguesa. A maioria. Mas algumas não. Por isso que quando você vai ler, por exemplo, uma obra de Vieira, você vai ver expressões em latim, que Vieira escrevia muito latim. Ele baseava bastante, né, na Vulgata Latina, né? Então, ele tinha Vulgata, ele falava o latim, então ele usava bastante o latim. Então, assim, por exemplo, a palavra... Deixa eu só dar uma pausinha. Para quem não sabe, o latim foi ensinado nas escolas brasileiras até 1970. Se eu não me engano, até 1970, 80, haviam igrejas que oravam, que faziam as suas missas em latim. Em latim. Né? Então, assim, para nossa geração parece estranho, né? Latim. Não, mas até pouco tempo atrás se tinha latim nas escolas, né? Então, o latim ele foi a língua acadêmica até 1900. Né? Verdade. 1900. Então, para o pessoal entender a importância. O cara escreveu em latim. Alguém pode pensar, esse Padre Vieira era um imbecil. Não é que ele era imbecil, ele estava escrevendo na língua acadêmica da época, ele estava dialogando, né? E também ele viveu no período de estruturação da língua portuguesa, então não era todo mundo que falava português, então às vezes compensava mais escrever em latim para alcançar mais pessoas do que escrever no português que pouca gente falava. É verdade mesmo. Era muito comum, Adolfo, até mesmo os reformadores da igreja protestante também falavam e escreviam latim, né? Então, o Calvino escrevia Suma Teológica, né? Exatamente. O próprio Armínio também, né? Ele Lutero. Tudo em latim. O Jacobo Armínio escreveu tudo em latim. Né, Adolfo? Então, era muito comum os eruditos da época escreverem em latim, né? Então, Vieira não é exceção. Vieira, ele é o homem do seu tempo. Do seu tempo, exatamente. Do seu tempo. Por isso que ele escrevia tudo em latim. Por exemplo, ele vai usar a expressão, né, a palavra latina num, que ele retira do texto de São Mateus 20, versículo 2, ele tira a expressão não, num, de Mateus 20, versículo 2, que diz assim, non est meum dare vobis, sed quibus paratum est a patre meu. Então, ou seja, não me pertence dar-nos, não é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, é o que ele quer dizer aqui. Olha o que ele vai fazer com essa palavrinha aqui. Olha só. Nessa parábola aqui, que Vieira vai usar, viu, Adolfo? Vieira, ele vai usar muito latim, né? Então, por exemplo, lá em Mateus 20, versículo 2, está assim, né? Só para vocês, só para os ouvintes aí, né, os nossos internautas pegarem. Ele vai escrever assim, non est meu dare vobis, sed quibus paratum est a patre meu. Ou seja, não me pertence dar-nos, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Então, note, olha que interessante. Nessa parábola, o advérbio de negação não, em latim num, é utilizado por Vieira aqui como negação do modo da realidade. Vieira evoca o advérbio de negação num como propriedade de sentido da palavra, a palavra quanto ao significado, isto é, análise do conceito. Olha só, note que Vieira é um lexicólogo, tá? Ele é um gramático. Então, num dos numerosos trechos de Vieira, consagra no sermão de Santo Antônio aos peixes, de Santo Antônio, né, ou dos peixes, pregado na
cidade de São Luís do Maranhão, em 1654, no capítulo 7º. Então, a etimologia encontramos no curioso conceito, o da etimologia da natureza também. Nenhuma terra há, contudo, entre todas as do mundo, que mais se opõe à luz que a lusitânia. Então, olha só. Então, Vieira, né, um outro exemplo aqui, que ele vai usar da palavra, além do não, né, o num em latim, é a expressão luz. Luz para se referir à Lusitânia, né? A Lusitânia, que é Portugal. Portugal. Olha só, olha o que ele quer fazer com essa palavra aqui. Bem interessante, né, Adolfo? Não, da hora, cara. Então quer dizer que o cara é mais rico do que eu imaginava. Não, a obra de Vieira é sensacional. Então, por exemplo, né, ele vai... nenhuma terra há, contudo, entre todas as do mundo, diz a Vieira, que mais se opõe à luz, que a Lusitânia. Outra etimologia, lidei eu no sermão passado, mas como ele vai falar, como há vocábulos que admitem muitas derivações, e algumas que significam por antifrase, por exemplo, o contrário do que soa assim, o entende deste nome posto que tão luzido. Olha o que ele vai falar aqui, ele vai falar, né? Não é Santo Isidoro, nem Marco Varro, o autor desta funesta etimologia, sendo uma mesma natureza, e o mesmo céu como curso e o ocaso de suas luzes. Nesse trecho aqui, Vieira fala da palavra luz, fazendo oposição à lusitânia. E assim, a etimologia da palavra da natureza nos permite corrigir a etimologia dos etimólogos. Olha só, então Vieira ele está fazendo aqui uma correção utilizada pelos próprios lexicólogos da época, né? Ele está fazendo uma oposição a eles. Então, o conceito de luz, sol, né, ou estrela, contém o de Ocidente o conceito de Lusitânia ou Portugal, contém Portugal, né, de extremidade ocidental da Europa. Daí resulta de Portugal que Portugal não é o país onde a luz desaponta, mas onde se põe. É o que ele quer dizer. As palavras e o discurso, a combinação desses dois processos aparece quando Vieira está fazendo do evangelista Lucas, que foi médico de profissão, pela combinação dos dois processos. Olha que interessante. O que extrai de uma palavra numerosos conceitos e o que extrai de um conceito numerosas palavras. As palavras se prestam a todas as espécies de associação, abraçam-lhe por todos os lados a passagem de qualquer discurso. Sabemos como Lucas, né, significa luz ou lux em latim. Por isso, no Apocalipse, ele é representado, olha só, por isso no Apocalipse ele é representado por um homem resplandecente, cujo rosto é o sol. O profeta Malaquias nos fala, em outra parte, do sol da justiça, e como suas penas trazia a saúde sanitas, em latim. Vieira diz o seguinte: tais eram os raios de sua luz, e ciência médica de São Lucas, quando as penas da sua mão escrevia as receitas, não receitavam medicamentos. O conceito de sol está contido de luz e contém o de raios, que são as penas de que fala o profeta. Estamos considerando o conceito, isso é, o significado. Por outro lado, a raiz lux nos mostra que São Lucas é o homem do rosto de sol. Então, a conclusão aqui, né? Conclusão, fica evidente de que o conjunto de processos caracteriza um gênero de discurso para a qual, levando em conta o papel que nele tem as palavras, ou seja, um discurso lexicológico, no discurso lexicológico, as palavras não representam o papel de signos linguísticos, como o significado e um significante indissociáveis. Então, Vieira, ele faz das palavras, né, do latim, uma arte. Ele faz essas trocas de conceitos direto em seus textos aí, entendeu? É um autor assim rico, complexo,
que vale a pena ser lido. Vieira, muito interessante. Não, pelo que você está me dizendo, é que ela é obra obrigatória, é aquele livro que você tem que ler, pelo menos por obrigação. Né? Uhum. É igual Camões. Eu vou ser sincero, eu li Camões com 28 anos de idade, quando eu estava fazendo faculdade de História, estudando História do Brasil. Uhum. E eu vou dizer para vocês, eu me senti mais inteligente depois que eu terminei. Não entendi nada do livro, Com mas certeza. eu me senti mais inteligente, tipo, ao ler, ao tentar entender algumas palavras, algumas construções, alguns conceitos que ele coloca. E pelo que você está me dizendo, Vieira é extremamente essencial para isso também. É verdade mesmo, Adolfo. Verdade. Um outro ponto que chama atenção nossa no Sermões de Vieira, em seus escritos, são, por exemplo, as imagens. Então, Vieira é aquilo que nós chamamos de estética, né? Então, Vieira, por exemplo, os Sermões de Vieira contém diferentes tipos de imagens que procuram despertar, né, a imaginação dos seus ouvintes. Então, Vieira é um orador muito lúdico, né? É um pregador lúdico, evoca figuras, as imagens, a estética nos seus sermões. Isso para quê? Para chamar a atenção dos seus ouvintes. Ele é um orador, né? Ele é um orador nato. Então, por exemplo, ele vai usar, então, essas imagens para despertar a atenção ou a imaginação dos seus ouvintes. Quer dizer, as imagens desempenham um papel importante no discurso religioso de Vieira, sobre o ponto de vista linguístico. Então, a imagem constitui um encadeamento de palavras. Por exemplo, no Sermão do Mandato, a qual eu estudo, né? Então, na minha tese, eu estudo esse Sermão aí do Mandato. No Sermão do Mandato, proferido em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, no ano de 1670, nesse sermão aí, Vieira está falando com seu auditório sobre o amor extremo de Cristo por nós. Então, olha só, ele está falando do amor de Cristo, né, por nós. Vieira está falando nesse sermão aí. Então, percebe-se então que Vieira ele vai buscar a imagem do Cupido. Né? Quem é o Cupido? Né? O que é o Cupido? Né? Então, Vieira vai usar essa imagem do Cupido. A imagem do Cupido ele vai usar. O menino com que os antigos representavam o amor, de forma brilhante. O jesuíta enfatiza a escolha dos antigos da criança como símbolo do amor, porque nenhum amor dura tanto que chegue a ser velho. Avançando em sua reflexão, ele cita alguns episódios bíblicos, por exemplo, como o caso de Jacó com Raquel, de Jonatas com Davi. Então, Vieira busca outra interpretação. Ele define que se pinta o amor sempre menino, porque ainda que passe 7 anos, como no caso de Jacó, nunca chega à idade do uso da razão. Então, nesse momento, de forma brilhante, Vieira estabelece o prisma do seu raciocínio, falando que o amor sempre entrará em rota de colisão com o juízo. Ele vai dizer o seguinte: usar de razão e amar são duas coisas que não se juntam. A alma de um menino que vem a ser, né? O que vem a ser a alma do menino, quer dizer, né? Uma vontade com afetos, um entendimento sem uso. Tal é o amor vulgar. Tudo conquista o amor, quando conquista uma alma. Porém, o primeiro rendido é o entendimento. Ninguém teve a vontade fascinante que não tivesse o entendimento frenético. O amor deixará de variar, se for firme, mas não deixará de variar se é amor. Nunca o fogo abrasou a vontade, que o fumo não cegasse o entendimento. Não houve enfermidade no coração, que não houvera fraqueza do juízo. Por isso, os mesmos pintores do amor lhe venderam os olhos. E como o primeiro efeito, ou a última disposição do amor, é cegar o entendimento daqui que vem, que isso que vulgarmente se chama amor. Tem mais partes da ignorância. E quanto mais partes tem a ignorância, tantas lhe falta o amor. Então, Vieira, nesse sermão aqui, Vieira estabelece uma ponte entre as imagens e as palavras. A imagem e o conceito. A substância da imagem e a imagem
do discurso. Então, Vieira é isso. Então, a Vieira ele vai utilizar as imagens, a estética para estabelecer uma ponte, né, entre imagem e palavras, imagem e conceito, ou substância da imagem e a imagem e o discurso. Vieira faz isso aí, ele brinca com as palavras. Hoje a gente tenta convencer os alunos a usar palavras diferentes para escrever o texto e a gente tem dificuldade, né? Verdade, beleza. Verdade. Da hora. Muito bom, né? Vieira é fascinante mesmo. Um outro ponto que Vieira estabelece em seus sermões são chamados as proporções. As proporções. É um outro método, né? Um outro método retórico que ele usa. Então, por exemplo, esse gênero aí, chamado de proporções, Adolfo, ele é um gênero de construção que era muito usado, né, na Península Ibérica, no século XVII, e foi abundantemente, né, escrita, por exemplo, com o Baltasar Gracian, que usou esse nome, né, de proporção, que são pequenos ou grandes conjuntos organizados de maneira a destacar por analogias ou oposição à correspondência entre dois termos, né, que poderiam ser denominados extremos. Então, por exemplo, onde Vieira vai usar as proporções? Ele vai usar o Sermão da Sexagésima, ou também chamado do Evangelho, Sermão do Evangelho, que é pregado por Vieira na capital real, em 1655, né, lá em Portugal. O sermão chama Sem Este Verbo Dei, em latim, né? Ou a semente é a palavra de Deus, ele vai falar. Então, esse sermão ele está inteiramente construído de acordo com as leis da repetição, da simetria e da oposição. Isso que nós chamamos de as proporções. Vieira vai usar nesse sermão aí a repetição, a arte as leis da repetição, da simetria e da oposição. Então, por exemplo, Vieira ele vai dizer o seguinte, né, nesse sermão aqui. Só para vocês aqui que estão aqui. Vieira vai escrever um sermão fazendo uma crítica aos pregadores da sua época, porque, como eu disse para vocês, havia uma crise evangelística da época, né, na época de Vieira. Então, por exemplo, Vieira vai dizer o seguinte para eles nesse sermão: vocês têm, Deus é soberano. Ele vai falar assim: se Deus é soberano, né, Deus é soberano, e a palavra de Deus é eficaz, e o Espírito Santo que convence. O que está faltando, então? Os pregadores estão pregando por aí. O que é que falta, então, para que as almas cheguem na igreja? Aí ele vai culpar os pregadores. Então, ele fala assim, ele fala assim, vocês têm um Deus que é poderoso, soberano. Uma palavra que é eficaz. Né? O Espírito Santo ajuda nessa palavra. Então, e vocês estão pregando. Por que as pessoas não vêm? Né? Por que vocês não têm auditório para ouvir os sermões? Aonde está a culpa? Dos pregadores. Aí ele vai dizer que os pregadores têm culpa, os pregadores. Comecei a gostar do Padre Vieira, hein? É meio carinho as obras dele que eu vou comprar, rapaz. Muito bom, meu Deus. Quer ver, mais ou menos cento e poucos reais, um dessa aqui. Essa aqui está cento e poucos reais. 110, por aí. Eu não sei se não está na promoção agora, viu? Está na promoção agora. Da hora, cara. Ele fala isso aí. Então, por exemplo, nesse sermão ele vai fazer isso aí. Ele vai falar, né, a parábola do semeador, tirada do Evangelho de Lucas, né, para elaborar uma crítica, né, aos pregadores do seu tempo. Ele vai criticar os pregadores do seu tempo, os padres, né, que viviam pregando na época dele. Interessante. É interessante, né, Adolfo? Interessante mesmo. Então, quer ver, para a gente finalizar, quer ver, Adolfo? Então, esse sermão, por exemplo, Vieira ele vai expor, então, suas ideias sobre a arte da pregação nesse sermão da Sexagésima. Nesse sermão aqui, você vai ver Vieira expondo, então, toda a sua arte da oratória, da pregação. Ele vai expor toda a arte dele da pregação. Muito interessante.
Então, por exemplo, ele vai comentar a parábola do semeador, tirada do Evangelho de São Lucas, para elaborar uma crítica aos pregadores do seu tempo, conforme a própria narrativa de Jesus. Ó. Então, o semeador deixou cair uma parte dos grãos no caminho, outra nos espinhos, uma terceira nas pedras, só a quarta parte cai na terra boa e pode frutificar. Então, Jesus ele explica também o sentido dessa narrativa, né? O grão é a palavra de Deus, semi-est, verbo dei. As diferentes terras são as diferentes espécies de ouvintes. Vieira toma, então, como tema a frase semi-est, verbo dei, ou seja, a semente é a palavra de Deus, e faz a seguinte pergunta: por que os pregadores do nosso tempo, que aparentemente ensinam a palavra de Deus, são totalmente estéreis e não conseguem resultado algum dos ouvintes? Para responder essa pergunta, Vieira, de início, estabelece 3 fatores. Os princípios são indispensáveis para a conversão da alma. Ele vai falar, ó, o pregador, o ouvinte e a graça de Deus. Ele vai falar, ele vai falar assim, ó, então, ó, se vocês têm Deus que é soberano, uma palavra, a graça, por que vocês não estão tendo resultado, né? Então, onde está o problema? Ele vai falar, não está no pregador. Ele vai falar, está no pregador. Né? Ele vai criticar os pregadores da época dele. Ele faz isso aí. Então, Adolfo, esse sermão aí, na ideia de Vieira, né, o sermão da 60ª, era, sem dúvida, não só uma exposição doutrinária, né, mas também um exemplo de boa pregação. Quer dizer, trata-se, de fato, de uma peça notável. O sermão da 60ª tinha como objetivo, primeiro, literário, ou seja, criticar o abuso do sermão, do sermão antifex, né, daquele sermão mais técnico, na sermonística do tempo. Segundo, ético, né, tem um sentido ético, condenar o brilho mundano na oratória sacra. Terceiro, religioso, ou seja, exaltar o trabalho do pregador, do missionário. E um quarto, pragmático, quer dizer, verberar a inocuidade de uma sermonística estilizada e editar uma nova teoria do sermão. Quer dizer, mais ao propósito doutrinário da igreja, por exemplo, aí a gente vai ter vários exemplos que Vieira vai dar para a gente, mas o método de Vieira nesse sermão aí é fazer com que os pregadores eles se atenham a um bom sermão, mas de forma simples e que alcance o seu ouvinte, né, o seu auditório. É o que ele quer dizer, é o que ele quer fazer isso aí nesse sermão aí. Ele quer fazer isso. Me permita uma coisa, e 400 anos depois de que ele escreveu isso, continua tudo a mesma coisa. É verdade. Isso é verdade, Adolfo, é verdade mesmo. Caramba. Adolfo, e para finalizar aqui, né, o texto, né, um quarto aspecto, né, das obras de Vieira é você ver o texto de Vieira. Então, é sabido que o sermão de Vieira ele é um comentário da palavra sagrada, né? Então, Vieira o sermão de Vieira surge a partir da palavra, né? Do texto que ele tem, que é a Vulgata Latina. Então, no caso de Vieira, né, a Vulgata Latina. Então, para determinar o sentido de um texto sagrado, ou melhor, os sentidos, porque tem pelo menos 4, é preciso observar atentamente cada palavra, cada flexão, cada parte da palavra, a ordem que se encontram as palavras, uma em relação às outras, etc. Então, primeiro, Vieira vai fazer então um comentário das palavras, né? Segundo, um comentário das coisas, terceiro, uma retórica das coisas, e quarto, a equação entre as coisas e o texto. Então, por isso que Vieira ele é um pregador que vai valorizar muito o texto da sua análise, né? Muito texto. Então, para Vieira, esses 4 aspectos da obra de Vieira, eles estão presentes, esses 4 aspectos, né? Vamos dizer assim, sermonístico, né? O linguístico, estão nas obras de Vieira. As palavras, as imagens, as proporções e o texto. Tá? São 4 aspectos linguísticos que estão presentes nas obras de Vieira. O Vieira é um leitor, é um autor obrigatório para todo mundo.
precisa ler Vieira. Viu, Adolfo? E escreveu muito, pelo jeito, né? Porque as obras dele são sempre em 20 e 30 volumes, né? Exatamente. Muito, escreveu muito. Vieira tem vários sermões, é autor de vários livros, viu? Muitas obras. Só sermão ele escreveu 200 e... Foi só carta escreveu 220. Caramba! Só carta, 220. Sermão, quer dizer, sermão foi 220. Carta foi 650 cartas escreveu. Caraca! Além de discursos, né, apologéticos, também chamado de gratulatórios em latim, é tudo latim, você vê, é latim, né? Gratulatórios, panegericos, além de exortações, exórdios, prédicas, homilias, né? Então, Vieira, ele vivia escrevendo. Ele vivia escrevendo. Caramba! Adolfo, uma obra que Vieira morreu sem concluir foi essa aqui, ó, chamada História do Futuro. Vieira, ele morre e não consegue concluir ela. Elas são 2 volumes. São 2 volumes a obra aqui. E, ó, só num livro só, olha só essa obra aqui dele aqui, ó. O volume desse aqui. Esse aqui é o volume 1 dela. Tem quase 1000 páginas. Só uma obra só, num volume só, imagina. Então é muita coisa, né, Adolfo? Muita coisa. Muita coisa que ele escreveu. Ele acordava, escrevia, almoçava, escrevia. Escrevia. Aí quando ele cansava de escrever, ele escrevia mais um pouco. Verdade. Caraca. Mesmo. O cara é um autor, assim, obrigatório, meu amigo. Obrigatório. Por isso que Vieira, né, Adolfo, é um autor obrigatório, meu amigo. Não tem jeito. As pessoas tem que ler Vieira. Tem que ler Vieira mesmo. Eu vou tentar adquirir essa coleção posteriormente, não agora que eu tenho outras prioridades, né? Mas, Alex, batemos 1h06 de live. Maravilha, Adolfo, maravilha. A gente consegue tocar até 1h30, trocar uma ideia? Consegue sim, com certeza. Consegue. Mas agora eu queria fazer uma pergunta para você. O que te fez virar professor de língua portuguesa, meu amigo? Então, Adolfo, interessante, né? Foi ter acesso à literatura. A língua portuguesa, né, segundo os filólogos, ela está classificada em literatura, né, a própria gramática, a literatura e redação, né, Quando eu fui estudar no ensino fundamental ainda, a minha professora, a professora Sandra, ela é a professora que vai me influenciar na língua portuguesa. É professora de língua portuguesa e ela mandava eu ler livros, né? Por exemplo, eu falei para você aqui, né? Livro de contos, né? Por exemplo, o livro do Júlio Verne, né? Júlio Verne, que é um autor de ciência, né? De ficção científica, né? Ficção científica. O cara é fera, muito bom, muito bom. Eu lia muito ele, inclusive eu cheguei a comprar as obras dele inteirinha. Então eu lia bastante, por exemplo, as obras do Sítio Pica-Pau Amarelo, lia bastante as obras dele, né? Do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, exatamente. Eu lia muito a obra dele. E também as obras do Vieira. Ela mandava eu ler o sermão de Vieira, né? Algum sermão mais simples de Vieira, eu lia Vieira, muito lia. Aí eu comecei a ter acesso a Vieira na língua portuguesa, no ensino médio, eu tinha acesso a Vieira. Aí isso foi me encantando. Aí, quando eu fui fazer o mestrado, eu queria fazer o mestrado, na verdade, em crítica literária. Mas eu não consegui bolsa na época em crítica literária. Aí eu consegui em teologia. Aí, como o grupo de pesquisa que eu pertenço, ele é o grupo Leite, ele é um grupo de literatura, religião e teologia. Então, eu posso mesclar, sabe, aspectos teológicos e também literários na pesquisa. Por isso, eu optei por Vieira. Então, o Vieira, ele encaixa certinho nas pesquisas. Aí, daí foi que eu, sabe, daí foi da minha infância que eu comecei a gostar da língua portuguesa mesmo. Então, você já sabia que ia ser professor de língua portuguesa, então? Inclusive, eu estava dando aula numa escola e eu encontrei essa professora.
Ela já velhinha. Ela estava na escola. E ela ficou muito emocionada ao me ver. Eu falei com ela, falei, lembra, tá me conhecendo, professor? Não, não tô não. Eu falei, o Alex, seu aluno, na escola Julieta Farão, aqui em São Paulo, na quarta série, eu estudei com a senhora, na escola Julieta Farão, em São Paulo. Isso 1990, São Paulo, por aí mesmo, terra perigosa, né não? Por aí mesmo, era isso mesmo. E ela ficou muito alegre, né? Muito alegre. Eu falei, professor, eu estou também nessa lida aí, nessa tortura também da aula de língua portuguesa. Foi isso que me fez mesmo. Foi acesso à literatura. E assim, Adolfo, um dos meus hobbies preferidos é ler, sabe? Eu gosto muito de ler. Gosto de ler, de estar fazendo um artigo, participando de eventos, sabe? De eventos. Se envolvendo em treta teológica. Exatamente, é verdade mesmo. A gente participa de congresso, de eventos, né? Então é correria mesmo, é pauleira. A língua portuguesa é fascinante. A língua portuguesa, né, Adolfo? A nossa língua é fascinante. Nossa língua. É assim, Alex, você sabe da minha história. Eu passei desde a quinta série até meu terceiro colegial odiando língua portuguesa. É mesmo, passei. Já contei essa história aqui no canal, acho que eu já contei para você que teve uma professora que, assim, até a quinta série eu gostava muito de ciência, eu era bom em ciência e matemática. E a professora do quinto ano, na cabeça de criança, ela era amiga da professora de língua portuguesa. Então, quando eu comecei a ter aula com essa professora, eu fui o melhor aluno. Só que a cidadã, não sei por que motivo, e ela era um carrasco, tá? Ela colocava 2, 3 lousas por aula. Ela não tinha dó nem piedade do aluno, ela só chegava, colocava o texto, quando ela terminava um lado, ela já começava a apagar o outro. Então, se você não tivesse atento à aula dela, você se perdia o conteúdo e depois você perdia ponto, né? Porque naquela época, aquele que copiava alguma coisa ainda ganhava algum ponto e passava de ano. Verdade mesmo. E aí o que acontecia? Ela era um carrasco. Então, imagina aquela professora que era o ódio de todo mundo e eu era o melhor aluno da sala dela. Curiosamente, eu era o melhor, o que mais me esforçava. E na quinta série, ela inventou de colocar eu no reforço. Só que, tipo, eu sempre fui o aluno alfa da sala. Não era o cara que tirava as notas mais altas, mas se você falar assim, quem que é o melhor aluno da sala? Iam apontar para mim. Se perguntasse para os melhores alunos da sala, quem que é o cara mais inteligente, iam apontar para mim. Entendeu? Então, e eu cheguei para ela e falei, professora, por que você me colocou no reforço? Aí ela disse o seguinte, não, eu te coloquei no reforço porque no ano passado você não foi muito bem em língua portuguesa. Eu falei, o quê? Então você me colocou, mas ano passado, esse ano eu tô me matando de estudar na sua matéria. Aí eu falei para ela assim, já que você colocou eu no reforço, quer dizer que eu sou um mau aluno, quer dizer que eu sou um aluno que não me esforço. Então a partir de hoje é esse aluno que você vai ter. Aí eu peguei asco, tá ligado? Aí eu peguei asco e foi do quinto ano até o terceiro colegial sem esforço nenhum, cara. E eu tive professores assim que tentaram me trazer, mas não conseguiram. Depois disso, não conseguiram mais dialogar comigo, né? Criou aquela barreira. Só Pedro Apolinário para quebrar. Pedro Apolinário. Aí só Pedro. Você tá ligado? Pedro Apolinário foi o cara que me fez estudar grego e crítica textual do Novo Testamento. É fera. E aí, por causa de estudar crítica textual e grego, eu fui fazer teologia, fiz história, e por causa de trabalhar com grego por culpa do Pedro Apolinário, eu fiz letras português e inglês, para estudar linguística. Maravilha. Aí, o que acontece? Para piorar a história, aquele aluno que correu de língua portuguesa, tinha asco, virou professor de língua portuguesa esse ano. Tá vendo? Parabéns, Adolfo, parabéns. Parabéns, não, eu tô pagando meus pecados, rapaz. Você é louco. Tô pagando meus pecados. Fiquei feliz. Muito bom. Não, eu tô pagando meus pecados, cara, porque, mano... Eu te conheci assim, você dando aula de grego, né? De grego, falando sobre manuscritos, fazendo análise, né? Análise sintática, morfológica do texto.
Então, eu conheci você assim, você já dominava a língua já, você já Sim. dominava a língua, né? Tanto a língua grega quanto mesmo a língua portuguesa. Você tem um conhecimento, né, de gramática, de morfologia, você vai aprofundando o seu conhecimento. Então, ó, na época que eu conheci você, foi assim, em 2017, eu vi você fazendo isso. Aquilo me chamou a atenção na hora. Não, eu falei, eu preciso conhecer esse rapaz aí, que o cara é fera, meu. Vou conhecer ele. Aí foi onde você criou o grupo, né? O Regregoides. Aí, Você é o terceiro, você foi o terceiro cara que eu adicionei nos Regregoidos, pô. é verdade mesmo, é verdade. É verdade mesmo. É. Aí, hoje eu não tô com mais paciência para lidar com teologia, cara, porque é cansativo, mano, né? O pessoal mal sabe falar a própria língua e quer discutir Verdade. grego, quer discutir conceitos, É né? O cara, verdade mesmo. então você como pastor, você sabe disso, né? É E verdade mesmo. então assim, eu tô pagando meus pecados, mais uma matéria, o Alex, que foi criado. Você dá aula na rede estadual de São Paulo ou rede municipal? Estadual. Eu fiz concurso para a rede estadual e eu passei em duas provas. Pô, então, na rede estadual, esse ano a gente teve a aula agora surge a matéria de redação e leitura, né? Então, Exatamente. antigamente a redação e leitura ela vinha acoplada à língua portuguesa. Então você estudava a língua portuguesa e lá de vez em quando o professor dava um livro para você ler e aí ficava por isso mesmo. Hoje não, né? Você sabe disso. Hoje nós temos a matéria de redação e leitura. E cara, eu vou dizer para você, eu tenho gostado de ser professor de redação e leitura. Eu Muito tenho, bom. Muito bom. eu tenho mais facilidade de ser professor de redação e leitura do que professor de língua portuguesa. Por dois motivos. Primeiro, porque, cara, é um porre, velho. Língua portuguesa, a didática, a maneira é um porre. Verdade. Segundo, eu não vou pôr culpa nos alunos, mas eu sinto falta da gramática, porque eu dou aula para sexto e sétimo ano. Então, Verdade. quase que a apostila, você sabe muito bem, se você baixar as apostilas pela pedagógico lá da Sala do Futuro, você vai ver que é zero de gramática. É zero conjugação de verbo. Eu me lembro que sexto, sétimo ano, oitavo ano, os professores metiam um verbo para a gente conjugar e hoje não tem isso, né? Então, eu acho um erro por parte do Estado, mas tornou mais palatável a língua portuguesa. Só que assim, né? Sei lá, né, cara? Eu acho que tínhamos que estar estudando Padre Vieira, Camões, né? Verdade. Por exemplo, quando a gente vai dar aula, eu dou aula de língua portuguesa, então eu dou aula de gramática, de produção de texto e de interpretação de texto, para o nono ano e para o ensino médio. Então, assim, por exemplo, quando você vai dar aula de gramática, por exemplo, você vai. É o seguinte, gente, vamos falar um pouco aí sobre morfologia, sintaxe. Então, vamos falar sobre hoje vamos falar sobre sujeito simples, sujeito composto ou desinеncial. Ah, meu amigo, isso aí, os alunos ficam assim, ó. Não, professor, o que é isso? Não, vamos falar sobre isso hoje. Então, assim, Adolfo, é um desafio grande hoje para o professor, né? Uma sala de aula com 40 alunos, às vezes mais. Então, para você lecionar hoje, transmitir a língua portuguesa, né? Ainda mais gramática, uma aula como essa, né, Adolfo? Que exige do aluno atenção, é um desafio muito grande. Sem dúvida alguma, é muito grande o desafio. É, É difícil. eu vou ser sincero, por exemplo, eu dou aula de redação e leitura para oitavos anos. E, cara, assim, é complicado, tá ligado? Assim, é, aqui no Vale do Paraíba é tranquilo ainda, que são 30 alunos por sala, Uhum. mas assim, o que eu percebo da galera mais velha e outros professores comentando, que os alunos mais velhos, eles não têm engajamento, eles são apáticos. Verdade mesmo. Você pega Verdade. o sexto ano, o sétimo ano, você pega o quinto ano para dar aula, eles são agitados. É verdade mesmo. Mas quando chega no oitavo ano, nono ano, e aí vai para o primeiro, segundo e terceiro, eles são apáticos. E você trabalhar com uma sala apática, cara, eles não produzem. É verdade mesmo. Entendeu? Então, eu acho que, assim, eu sempre gostei muito de estudar, mas ser professor está sendo um desafio, porque eu estou tendo que aprender a passar o conteúdo, né? É verdade, verdade. Você Por tem que. exemplo,
você vai lidar com a pedagogia, né, Adolfo? Ali você com a didática, né? Com a didática. E eu odiava pedagogia, as matérias de pedagogia na faculdade de História. Pelo amor de Deus, cara. E hoje eu preciso. E assusta o aluno. Assim, por exemplo, na minha área, por exemplo, Adolfo, um livro que eu indico para professora de gramática, de redação, por exemplo, é uma autora muito, muito importante que eu li na faculdade, que é a Irandé Antunes. É uma linguista. Qual que é o nome? É Irandé Antunes. Veja aí, você veja, o livro dela chama, acho que é Gramática em Sala de Aula. Esse livro dela, meu, é fascinante. Vê aí, Irandé Antunes. Língua e texto ensino? Exatamente, isso mesmo. Nesse livro aí, eu tenho esse livro aí, ela vai usar 4 métodos na sala de aula para os alunos, né, para você transmitir a gramática. Ela vai falar sobre a leitura, a oralidade, né, a escrita, por exemplo, a escrita, né? Então, ela vai falar sobre alguns métodos da gramática na sala de aula para o aluno. Inclusive, pô, e é baratinho os livros dela, cara. Aqui, R$10, 24. É barato. É top, hein, Adolfo? Livraço. Por exemplo, quando eu fiz a minha pós, né, na Uninove, uma especialização em gramática, eu usei o livro dela. O meu referencial teórico foi ela. Um deles foi ela que eu usei. Foi ela, que eu usei bastante ela. Então, na licenciatura, eu falei sobre o acordo ortográfico, né? Então, eu usei muito o Pasquale Neto. O Pasquale Neto, inclusive eu vi ele, eu estava falando para você, né? Eu vi ele na PUC de São Paulo. A gente conversou bastante, eu já vi ele várias vezes lá, várias vezes. Então, a gente ficou bastante amigo assim um do outro, a gente conversa bastante, né? E eu pesquisei ele na sala de aula, né? Para fazer o TCC meu foi ele, eu pesquisei ele. Ele ficou alegre. É uma pessoa muito simples, viu, Adolfo? Eu queria muito trazer ele aqui para esse bate-papo aqui com a gente. Traz o Pascoal. Véi, você não vai acreditar, porque assim, pra molecada que não conhece o nome dele, que algumas pessoas podem não conhecer o conteúdo dele, porque tem alunos que da escola que eu dou aula que me acompanham aqui no canal. Alunos de 5º ano e tal. Por isso que eu pedi para você, às vezes eu fui dando uma intervenção, uma explicação contextual, para eles entenderem o que você estava falando sobre o Padre Vieira. E agora nós estamos falando sobre o Pascoal. Para alguns, eles podem imaginar assim, mas quem que é esse tal de Pascoal que eu nunca ouvi falar? O Pasquale, né? Só que o Pasquale, gente, ele apareceu acho que no Fantástico, se eu não me engano, ou na TV Cultura, dando dicas de português. Né? Verdade mesmo. Então, assim, pra nós, por mais que eu não gostasse de língua portuguesa, era um cara que eu via na TV, mano. E aí, imagina, hoje sentar e fazer uma live com o velho. No próprio Hulk também, né? No próprio Hulk também, ele aparecia no Hulk lá no, né, que é o marido no programa lá da Globo, né? No Luciano Huck. Ah, sim. Ele ia lá também. Ele aparecia lá também. Então ele era essa figura que aparecia. Então, pô, imagina chegar aqui e fazer uma live com o cara, vai ser muito louco. Ah, fera. Eu vou falar com ele. Vamos lá. Fala com... vamos lá fazer uma live no canal lá de um amigo que é professor de língua portuguesa e tal. Vou falar pra ele mesmo. Pô, e ele é uma das autoridades, assim, tipo, ele é o bichão. Ele é em língua portuguesa, meu amigo. Ele fala as 4 línguas neolatinas, né? Então ele fala, por exemplo, eu já conversei com ele, ele fala francês, ele fala espanhol, o italiano e a língua portuguesa. Ele domina essas línguas aí. Então ele sabe romeno também, ou não? Hã? Ele deve saber romeno também, né, ou não? Ele deve saber romeno também, Então ele é um filólogo, né? Ele é um gramático, gosta muito da língua portuguesa. Ele é uma língua portuguesa. Ele fez parte, você comentou, ele fez parte do novo acordo ortográfico, né? Exatamente, é verdade. Ele faz parte. Traz ele para ele falar sobre isso, cara. Seria legal ele falar, cara. Nossa, é um tema que ele domina. Eu vou falar para ele. Mesmo. Traz ele para cá, traz o bichão para cá. Esse é muito bom, Adolfo. A gente bater esse papo com ele aí. Tá, agora eu quero aproveitar para os 6 minutos e te perguntar: o que te fez virar pastor também, ô Alex Mendes? O que te fez virar pastor? Rapaz. Olha, Adolfo, eu caí nessa aí, meu amigo. Gente, eu nunca perguntei isso pra ele, tá? Nunca, em off, nada.
Nunca verdade perguntei, eu tô mesmo. perguntando agora. Agora, é a primeira vez que eu pergunto pra ele. É a primeira vez que ele responde isso pra mim. Vai É lá. verdade, eu sou pastor mesmo, é verdade. Eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus. Sou pastor da Assembleia de Deus, uma congregação. Hoje eu sou pastor auxiliar, né? Devido aos estudos e o trabalho, eu só auxilio o pastor local mesmo. Então, eu sou um pastor mais auxiliar. Geralmente, sábado e domingo eu estou na igreja, né? Sábado nós temos estudo bíblico, no sábado, e também domingo nós também temos estudo bíblico. Então, eu costumo, assim, reunir uma roda de conversa com os alunos, né? O pessoal da igreja, para bater papo sobre vários temas da Bíblia, sábado e domingo. Então, assim, o que me fez ser pastor, Adolfo, foi, assim, essa vontade de estar com a comunidade, né, de ajudar as pessoas da comunidade mesmo. E aí a igreja começou a olhar para mim e a perceber que eu gostava de estar com o pessoal, de estar na igreja ali, e aí me chamaram e aí me ordenaram, me chamaram e uma certa feita eu fiz o curso de pastor lá na igreja, a gente tem que ter um curso, né? E aí eu fui ordenado a pastor. A comunidade me reconheceu isso e me chamaram para a vida pastoral. Eu tô até hoje nessa correria aí louca aí, viu? Não, da hora, cara. Não, é porque realmente eu nunca tinha perguntado isso pra você. Falei, vamos É aproveitar, né? verdade mesmo. É verdade Aí o cara mesmo. vira pastor, entra na PUC, começa a falar sobre É, Antônio Vieira. sobre padre, é verdade. Daqui a pouco tá de batina lá, batizando as crianças. Adolfo, eu sou muito eclético, né? Assim, muito eclético. Eu tenho amigos católicos, por exemplo, ó, eu fui falar esse ano que eu falei, por exemplo, eu fui convidado para falar no Congresso de Mariologia lá em Aparecida. E eu fui lá falar, fui lá. Eu fui lá, falei sobre Maria, né? Maria, mas eu fiz um olhar mais exegético do texto de Lucas. Eu não entrei em conceitos, né, doutrinários, até para não ficar um pega mal. Mas eu falei sobre Maria a partir do texto bíblico mesmo. Por exemplo, eu tenho amigos que são católicos, batistas, presbiterianos, adventistas. Aqui perto da minha casa tem um adventista, tem um pastor que é muito amigo meu, às vezes eu vou lá. Então, assim, eu já fui chamado para ir na igreja católica, falar lá na igreja católica. Às vezes me chamam para dar aula, como convidado, dar aula na faculdade de Teologia e Filosofia, também lá de Itu. Eles me chamam para falar sobre Vieira, né? Falar sobre literatura portuguesa, as coisas assim. Então, eu sou muito assim eclético, Adolfo, muito diálogo, muito eclético assim de conversar com as pessoas. Eu acho bacana a gente O aprende cara é muito do mesmo. Jardim Ângela, o cara é do Jardim, Jardim Ângela que você mora, né? Ou não? Eu moro aqui no Jardim Elba, ali Madalena, Sapopemba, por aqui eu moro. Só, o diálogo dele, um 38 debaixo da cintura quando vai sair Cuidado aí, mano, que aqui o bicho pega, viu? da Aqui o ponte bicho... pra cá. Não, brincadeira, gente. Brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Exato, Só pergunta, você dirige um Chevette ou um Ômega? É Chevette, Fusquinha. Chevette, Chevette, certeza que tem uma caixa de Marlboro e um 38 debaixo do negócio ali. Não, cara. Pô, é da hora, velho. É da hora. Você vê como que o estudo muda a gente, né, cara? É Muda. verdade, Adolfo. É É, verdade. é... Nunca imaginei, cara. Sério, assim, testemunho próprio aqui. Eu nunca Uhum. imaginei que seria. Assim, não era plano ser professor de língua portuguesa. Nunca foi plano meu. Nunca foi. Caramba, Adolfo. Nunca foi. Quando E eu você me tô sendo. falou, Adolfo, eu fiquei encantado em saber que você tinha estudado língua portuguesa, fez letras, né? Igual eu também fiz também. Você fez inglês e português, eu também fiz inglês e português. Bacana, muito bacana, cara. E é uma área, Adolfo, que assim, na minha opinião, é a área que que é muito multicultural mesmo, é a área de letras. E o letras você estuda várias coisas, né, Adolfo? Várias coisas você estuda, meu. Não, cara, é muita Então, coisa. Ó, por exemplo, isso, antes de fechar a live, até quero comentar, por exemplo, eu indiquei para uma aluna do 7º ano, eu até emprestei o meu Camões, que eu tenho aqui há muitos anos. Como eu peguei uma edição maior aqui, eu peguei e emprestei Camões para uma aluna que ela falou que queria aprender mais de língua portuguesa. E aí eu emprestei Camões para ela e falei assim para ela, ó, vai lendo, vai fazendo resumo e você vai estudando, né? Pega palavras que você não conhece, pesquisa e você me entrega.
Dependendo de como for, eu vou entregar pro professor seu de história também, para somar pontuação, porque você está fazendo um trabalho que, tipo, tá extracurricular, né? Não Verdade, tá, não verdade. tá, né? Tá além do que a escola pede, só porque você quer aprender e bronca. E aí eu fui conversar com o professor, e o outro professor, e ele, tipo, assim, falou, ô louco, mas dá Camões para um aluno de 13 anos de idade, não, é 13 anos de idade? Eu falei, mas, pô, Camões, né, velho? Camões, Camões é por mais Camões. que não entenda, mas o esforço vai fazer a pessoa ficar inteligente, né? Exatamente, é verdade. Então Eu eu li penso também Vieira. Eu tinha 13 anos, também 14 anos eu lia Vieira. Já lia já. exato. Então eu penso assim, cara, eu olho, às vezes algumas pessoas subestimam demais o aluno, porque a gente Verdade. lida com muito aluno apático, muito aluno que não quer se esforçar, e às vezes a gente acaba punindo aquele que tem um pouquinho mais de interesse, É né? verdade, Adolfo. É verdade mesmo. Por exemplo, antes da gente iniciar a live, eu estava conversando com um pai de aluno aqui, conversando com ele no Zap, que eu falei Uhum. assim, não, seu filho, cara, antes de pegar as férias, ele, na biblioteca, ele foi lá e pegou a Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm, o moleque 13 anos de idade, tá ligado? Ele pegou pra ler, Eric Aham. Hobsbawm. Pô, eu tenho Eric Hobsbawm aqui, é livro indicado na faculdade, não é livro que a molecada lê. Mas ele viu na biblioteca, eu falei, vou ler isso aqui, professor. E ele pegou pra ler. E aí depois eu acabei emprestando o Isaac Asimov, eu roubou para ele, né? E ele leu primeiro Isaac Asimov e depois voltou para ler a Era dos Extremos. Então é um garoto que tá se esforçando, tá ligado? Esse cara que tá se esforçando vai chegar longe, Verdade. né? Vai chegar longe. E às vezes o pessoal, a gente que é mais velho, a gente às vezes duvida da molecada, né? Duvida, o cara, né? Eu acho que não pode ser assim. Acho que Não, não pode. uma coisa que o professor não pode perder é a esperança. Quando ele perde a esperança, ele tem que sair da sala Verdade. de aula. É verdade, é verdade. O ensinar requer esperança, é verdade. Utopia, né? É, Você tem esperança. Você tem razão mesmo, você tem razão. porque você é professor há quanto tempo de língua portuguesa? Desde. Eu acabei a faculdade em 2013, 2014, eu acabei, por aí. Eu dou aula de língua portuguesa e teologia também, em teologia. Sim. 14. Então você dá aula há 11 anos de língua portuguesa. É, 11 anos, você já viveu muita coisa. Então, uma coisa que você não pode perder a esperança, porque no dia que você perder a esperança, não, você tem que sair da sala de aula. é verdade, não pode. O professor não pode. É verdade, isso é verdade. Entendeu? E a aula, ela revoluciona o aluno. O aluno vai ter acesso ao conhecimento e isso pode mudar a vida dele, revolucionar a vida dele. E o professor tem que ser esse canal, esse veículo de transmissão de ensino, de aprendizado para o aluno, e vai, né, Lu, vai mudar a vida dele, com certeza vai mudar a vida dele. Ou odiar a matéria pelo resto do ano escolar, igual foi comigo, né? Verdade, é verdade. É, Eu tento passar para o aluno a matéria de forma assim, mais didática possível. Então, a gente tenta ser muito pedagógico, didático. Por exemplo, a gente passa na lousa a matéria, explica para o aluno na lousa, aí faz um exercício. Eu passo na lousa de cada um individualmente para saber como é que está ali, se aprendeu ou não. Tem dúvida? Vamos conversar sobre a sua dúvida. Então, até que todos eles tenham, né, um aprendizado ali na sala de aula bem satisfatório na sala de aula. A gente faz isso aí. eu não sei se acontece com você, mas comigo acontece o seguinte: ao passo que eu tenho um aluno que não entende nada, um aluno que não se esforça para nada, eu tenho aqueles alunos que fazem o que é necessário, e eu tenho aqueles alunos que são brilhantes. Tipo, Verdade, tem mesmo. eu tenho um aluno de 14 anos de idade que sabe inglês e alemão, velho. Outro Não, tem aluno que isso sabe mesmo. quatro idiomas, tá ligado? Tem isso mesmo. Eu tenho um aluno que. Eu cheguei no 8º ano, cara, eu me espantei de ouvir de uma menina falar que sabia francês. Muito esforçada, viu? Então imagina, você chega para eu cheguei e falei, bonjour, mon ami, ça va bien? Aí ele falou, ça va bien. E toi? Ah, vou bem, mais ou menos. Aí eu peguei aqui uns livros que eu tinha de francês aqui, Le Rouge et Noir, alguns livros de história, de literatura francesa, e levei para ela ler, né? Então, assim, tem aqueles alunos, cara, que você joga o livro na mão, você explica e vai e flui. Aí flui, é verdade mesmo, é verdade. E por outro lado, você tem aqueles alunos que não vai nem com a vacatuça, né, cara? Não vai, infelizmente. Tem aluno que hoje é um desafio, viu?
Tá um desafio muito grande, né, Adolfo? Dar aula hoje em dia, né? Complicado. Ah, Os alunos. Mas, ô Alex, acho que a gente tem a mesma idade. Você tem quantos anos? Tô com 50 anos, Adolfo. E Ah, você? não, não. Não, eu tenho 33. Você é novo, pô. Você é novo. Eu tô com 50 33. já. Mas assim, cara, eu olho pra molecada, pô, eu dou aula pra garotada de 11, 12, 13 anos, eu falo, cara, esse moleque tem menos tempo de vida do que eu de estudo, cara. Pô, Aham. a gente é da época de briga de rua, cara. É, Eu passei 15 anos na construção civil, eu cheguei e pisei na sala de aula, é outra linguagem que eles usam, né? Coisas que, outra linguagem. coisas que o professor podia falar pra gente que a gente não pode falar pra molecada, É né? verdade. Zoeira, certas coisas. Não, cara, eu sofro um pouco com isso, sabe? De vir a piada na cabeça e não poder contar pra molecada, cara. Né? É verdade. E você é muito brincalhão, cara. Eu conheço você é muito brincalhão. Né? Não, Você você gosta de sabe que brincar. do jeito que eu sou em qualquer lugar, na igreja, na escola. É verdade, é verdade, é verdade. Eu tenho mudado isso, porque não sei É. se é com você acontece, mas eu tenho pelo menos umas 10 turmas diferentes, e com cada turma eu sou um professor diferente. Sim, sim, sim. Eu não consigo ser o professor zoeiro com todo mundo, eu não consigo. Tem sala que vai, eu tenho 2 Isso é quintos o que anos, vai, é. que eu chego, eu sento, jogo a matéria, converso com eles, explico e troco ideia. Já tem salas que não dá. Eu peguei um sexto ano projeto de vida, velho. Eu chego na sala, é alegria. Assim, a gente toca o terror, passa a matéria e flui. Já tem outro sexto ano que eu piso o pé, o mundo cai. O mundo começa a cair, começa todo mundo falar e o bagulho é louco. Eu falei, você é Não doido. é, meu. Ali na sala de aula ali, vocês viram como que é, né? Você vai falar, tá todo mundo falando ao mesmo tempo, você tem que falar alto, você não consegue, né, desenvolver a aula, porque tem alunos que não deixam você falar. É É. complicado. Não, e surpreende, porque às vezes eu tenho um aluno que eu olho pro cidadão, ele não produzia nada na minha matéria. E eu não sei o que acontece, virou uma chave na cabeça do moleque e ele já começou a produzir. Olha que Eu não, interessante, né, Adolfo? é, teve um aluno, até fiquei revoltado com ele. Falei, cara, você vem, você não me dá retorno, não tem como eu conseguir te ajudar. Peço para você ler, você não lê. Peço para você escrever, você não escreve. Você atrapalha a minha aula. Eu falei isso para um aluno, inclusive. Falei, eu tô aqui, você atrapalha a aula, porque às vezes todo mundo tá concentrado, aí você começa a falar, você já desconcentra 3, 4, e aí, cara, eu perco. Você perde a sala, né? Você tem 20 alunos, 25 alunos na sala, 5 começa a falar, você perde a sala. Aí eu tenho que parar para chamar a sua atenção, para chamar a atenção do grupo. Mano, desse jeito eu vou ter que mandar você para fora toda vez que eu chegar, pisar o pé, eu vou mandar você para fora da minha sala, porque eu não consigo, mano. Aí, Infelizmente, acontece isso mesmo. Isso acontece mesmo. não, aí deu. Eu falei com ele nessa aula, ele até pediu pra ir no banheiro, depois ele foi. Aí eu conversei com a sala, falei, gente, ele tem alguma dificuldade? A galera falou, não, ele tem dificuldade. Eu falei, não, cara, porque ele não me dá retorno. E aí eu sofro, cara, e a gente cria asco de aluno. Pô, querendo ou não, você cria asco de aluno. E só que na outra aula que eu fui, já fluiu melhor, ele já escreveu, ele já me perguntou as coisas, né? Então aí a gente começa a construir, deixou passar a matéria. Aí começa. Mas é complicado, cara, porque às vezes por causa de um aluno alfa que bagunça, cara, ele leva a sala toda. Ele leva a sala todinha, é verdade, com ele. Isso é verdade mesmo. Ele leva a sala, porque não é só ele vai, é porque ele nunca tá sozinho, ele tá aqui, aí ele vira pra trás pra conversar. Aí o cara que tá conversando com ele tá conversando atrás, aí o outro já começa a conversar. Aí os três no meio ali começam a conversar, os outros estão prestando lá, os outros estão conversando, eu vou conversar também. Aí, cara, eu perco a sala por causa de um. Aí eu falo, gente, Verdade. eu não ligo pra vocês conversarem, só quero passar minha matéria. Passei minha matéria, deixei vocês fazendo exercício, vocês começam a fazer, eu tiro as dúvidas. E flui, e flui. Mas tem molecada que não deixa, nem o minuto que você pede, eles não deixam. Não deixa, meu. Complicado mesmo. E quando a gente pega aula de matemática, pegou aula de matemática depois das minhas duas de português, eu tenho pena, cara. Eu tenho pena, muita concentração. É. Tá fogo, molecada tá difícil mesmo, viu, Adolfo? Tá difícil, viu? Molecada tá complicado, viu? Tá. Mas, graças a Deus, Deus tem abençoado, cara, e só tem me tomado muito tempo. A escola, cara, eu achava que era só a gente entrar e dar aula, e não, cara. Entrega isso, é plano de aula que faz, é não sei o quê. Verdade. Verdade, Pega né, um Adolfo? Você vê a documento. dificuldade que é, né, Adolfo? Na sala de aula. Por exemplo, Adolfo, na sala de aula, que eu estava lecionando
uma época para adolescentes, né? E eu percebia que alguns alunos tinham déficit de aprendizagem. Então, a gente começa a perceber a classe, né, que tem alunos que eles têm dificuldade ali em ter atenção na aula, ou de memorizar, ou guardar ali a aula, né, de aprender na sala de aula, porque ele tem mesmo déficit de atenção, ou déficit de aprendizagem. Então, eu percebi isso aí na sala de aula, sabe? E às vezes aí a gente chama, né, a coordenação, passa para a coordenação, né, para que haja ali um pedagogo para instruir o aluno. Aquele aluno, ele requer uma atenção especial, né, uma atenção diferenciada. Então, além disso, a gente percebe, por exemplo, na sala de aula, além desses desafios do aluno, a gente percebe, por exemplo, a estrutura da sala de aula, né, Adolfo? Às vezes não é uma sala de aula ventilada, às vezes é um calor, né, Adolfo? Calor na sala de aula, aquela... Então... Eu não peguei o calor, porque quando eu comecei a dar aula foi em fevereiro, então já foi um clima bom e já começou o inverno em seguida, né? Agora que a gente vai pegar o calor agora. Agora vai ter o calor, exatamente. Então às vezes na sala de aula falta ventilação na sala de aula. Às vezes você está na sala de aula, um professor sozinho na sala de aula, a sala requer que tenha mais de um professor. Por exemplo, nesses casos de alunos especiais, requer mais de um professor na sala de aula, né, Adolfo? Então, tudo isso é um desafio do professor. Na verdade, na minha opinião, é assim: sala de aula era para ter 20 alunos em média, estourando 25. Verdade. Era o correto. Porque assim, eu tenho umas salas com 32 alunos, quando falta 5 alunos, é uma beleza da aula, cara. Porque você consegue se concentrar mais, você consegue dar atenção mais para todo mundo. Agora, por exemplo, tem um sexto ano meu, cara, que tem 40 alunos. Um sexto ano, cara. É isso mesmo, é isso mesmo. Mano, você chega assim, cara, mesmo que eles fiquem calados, tem barulho. Tem barulho, não adianta. E que o professor, e além disso, Adolfo, o professor ele é submetido a um estresse muito grande, cara. Acúmulo de trabalho, como você falou agora, acúmulo de trabalho, né? Tem gente que acha que o professor só vai chegar lá e só lecionar. Não, meu amigo. Adolfo. Eu achava que era isso. Você tem plano de aula, você tem, por exemplo, o diário ali assim, por exemplo, quando é escola particular, o aluno tem um caderno, cada aluno tem um caderno, você tem que escrever para os pais do aluno. Então, Adolfo, você tem, por exemplo, você tem a ficha, o diário ali dos alunos, você tem, por exemplo, você preenche um monte de papel. Né, Adolfo? Você tem todo um trabalho ali. Então, correção de provas, de exercícios. Quando vai corrigir prova, você leva um monte de prova para casa para corrigir, aquele monte de trabalho para corrigir, né, Adolfo? Então, sim. Isso aí, meu, é fácil. Você tem que preparar a aula para o aluno, preparar a aula. Uma coisa que eu criticava muito os professores, que eu olhava, é que o cara, ele termina a faculdade e ele estaciona. Verdade, verdade. Só que hoje eu olho e falo, não é que o professor estaciona. Vamos supor, como pedreiro, eu trabalhava 9 horas como pedreiro, saía, chegava em casa, sentava aqui e conseguia ler pelo menos 50 páginas por dia. Eu, como professor, eu leio muito mais. Mas não é a leitura que eu fazia de teologia, a leitura de uma obra específica. Eu tenho que ler coisas relacionadas à escola. Então o professor, ele estaciona no nível de pesquisa para ele se manter atualizado dentro da escola mesmo. Né? Verdade. Porque, por exemplo, segunda-feira eu assisto as 2 aulas do EFAP, aí eu tenho que fazer parte do grupo Multiplica, lá da aula do Multiplica dos professores do Estado. Aí já são mais 1h30, então já foi à tarde. Só isso aqui que eu falei já foi à tarde. Aí à noite já tem o ATPC. Já na terça-feira, escola. Terça-feira eu tenho livre, à tarde e à noite. Só que na quarta-feira eu já dou aula o dia inteiro. Eu saio 6h30 da manhã e volto 7h30, 7h40 da noite. Quinta-feira, saio 8 horas da manhã e volto 7 horas da noite. E sexta-feira, meio período. Então, assim, os dias que eu tenho livre hoje só são terça e sexta-feira na parte da tarde. E aí, é tanta coisa que a gente tem para preencher, que precisa estar entregando, que hoje eu entendo por que a galera, os professores estacionam muitas vezes. Exatamente. E aí, nesse risco,
Às vezes a gente deixa de pesquisar um Camões, deixa de pesquisar um Padre Vieira, porque você tem que estar pesquisando, estudando para passar a matéria para o aluno no dia seguinte, né? Então é muito louco, cara, pegar o ritmo de correria mesmo. é É corre, corrido cara. mesmo, é verdade. É É verdade corre. mesmo. É verdade, É... Adolfo. Aí é aquele aluno que aconteceu alguma coisa na sala de aula que vem a mãe, né? A mãe, o pai, aí você já fica tenso, cara. Pelo meu jeito de ser, acontece um problema em outro, alguma coisa em outra, né? Às vezes você nem tem culpa, às vezes aconteceu na aula anterior, você chegou e acaba sobrando para você, e aí você já fica tenso. Aí a coordenação já fica tensa com você. Ah, mano, é complicado, é complicado. Complicado mesmo, verdade. Mas é da hora. Mas é da hora ser professor, bicho. É bom, é muito bom. Última coisa que eu quero falar para deixar você embora, que eu acho que você já quer ir embora já. Por exemplo, em língua portuguesa, quando você explica uma coisa pro aluno e o aluno entende. Mano, aí ganha o dia. Verdade. Aí ganha o dia. Aí é da hora. Aí a gente fica sai de lá da sala de aula, meu, satisfeito demais, é verdade mesmo. Missão cumprida. Quando a gente consegue passar uma aula bem passada. Você não tem noção, cara. Quando eu saio da sala de aula, eu passo pela coordenadora e falo, ó, hoje o sétimo tal, ou o sexto tal, o oitavo tal, passei uma aula desse jeito, olha, gostei de passar. Eu falo pro coordenador, eu consegui passar uma aula da hora. Verdade. Né? Você sai de lá satisfeito, né, Adolfo? Satisfeito com a matéria, com a aula que foi lecionada. Com certeza. Quando Muito consegue. bom essa experiência. Não, é da hora, cara, é da hora. Mas, Alex, tendo tempo, aparece mais vezes. O pessoal não sabe, mas a gente marcou umas 5 vezes pra estar no canal aqui. Uma hora não bati o horário dele, não bati o meu. E hoje deu. Por isso que eu tô segurando ele aqui, pra gente ir trocando essa ideia. Mas vamos volta mais vezes aqui pra gente falar sobre literatura de maneira geral. Vamos sim. Seria legal pegar a tua área. Alto da Barca do Inferno do Gil Vicente, velho. Nossa, Você pega. Vamos fazer o seguinte: você pega o aspecto literário, que eu pego o aspecto histórico e a gente, ó. Vamos com certeza. Vamos com certeza. Vamos pegar, fazer isso aí e trazer conhecimento, né? Alex, muito obrigado, velho. Obrigado a você, Adolfo. Foi um prazer falar com você, tá? Com também os seus internautas e também alunos. Um brigadão mesmo, Adolfo, de coração mesmo. Muito obrigado. A honra foi minha, tá? Um forte abraço a todos. Obrigadão, meu amigo. Um abraço, Alex. Abração para você. Tchau, tchau, Adolfo. Até mais, tchau.